Um dia na vida de Stalin. Stalin originalmente nasceu Iosif Vissarionovich Zhugavely na pequena cidade georgiana de Guari em dezembro de 1878. Cresceu pobre, mas se destacou na escola. Depois de uma breve passagem por um seminário, Joseph se interessou pela política socialista. Inspirado nos escritos de Karl Marx. Em 1912, Vladimir Lenin, que ele havia conhecido pela primeira vez em 1905 em uma conferência bolchevique em Tammerfors, Finlândia, e tornou-se membro do Comitê Central Bolchevique. Isso abriu caminho para que ele desempenhasse um papel fundamental no levante bolchevique de 1917. O que provocou o fim da Rússia czarista, e finalmente, levou ao estabelecimento da URSS em 1922. Após a morte de Lenin em 1924, e a subsequente luta pelo poder, foi Stalin quem saiu vitorioso. Governou a URSS com mão de ferro até sua morte em 1953. Acredita-se que Stalin foi responsável pela morte de pelo menos 6 milhões de pessoas, enquanto alguns estudiosos argumentam que o número estava mais próximo de 20 milhões. Stalin é, portanto, considerado um dos ditadores mais cruéis e notórios do século XX. Apesar da brutalidade de seu regime, e da violência muitas vezes mostrada àqueles que viviam sob sua autoridade, Stalin foi um aliado crucial na luta contra a Alemanha nazista. Sem o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, é muito provável que os aliados tivessem fracassado em sua tentativa de libertar a Europa das potências do eixo. Com a eclosão da chamada Grande Guerra Patriótica, Stalin aumentou significativamente sua jornada de trabalho. De acordo com o Marechal de Campo George Zhukov, Stalin trabalhava até 15 horas por dia e assumia nada menos que 5 posições de liderança sobre si mesmo. Essas funções responsáveis incluíam comandante supremo, secretário-geral do Comitê do Partido Comunista de toda a União, presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética, chefe do Comitê de Defesa do Estado e comissário de Defesa do Povo. Ciente do estresse crescente sobre o comandante supremo, Zhukov foi habilmente capaz de avaliar o humor de Stalin. Ao desenhar profundamente em seu cachimbo, isso significava que ele estava de bom humor. Se, no entanto, Stalin não acendeu seu cachimbo quando ele estava fora do tabaco, foi um sinal de raiva iminente. Esse entendimento permitiu que Zhukov lidasse com Stalin de uma maneira que os outros generais não conseguiram. Acredita-se que Stalin sofria de insônia e não era um madrugador. Ele muitas vezes dormia com suas roupas, em uma cama de acampamento de estilo militar em sua residência pessoal em Kuntsevo-Dasha. Na falta de qualquer emergência anterior que exigisse sua atenção imediata, ele geralmente se levantava por volta das 11 horas para receber os primeiros relatórios sobre como a guerra estava progredindo. Stalin tomava um café da manhã leve, antes de passar várias horas trabalhando, o que envolvia a elaboração de relatórios, a emissão de ordens e a condução de reuniões.
seja em sua casa em Kuntsevo ou no Kremlin. 2 vezes por dia, ao meio-dia e às 21 horas, ele recebia atualizações de seus planejadores do Stavka, homens que estavam supervisionando diretamente o esforço de guerra. A não apresentação desses relatórios foi recebida com uma dura repreensão por parte do líder supremo. Muitas vezes sob a forma de ameaças contra sua posição no governo, e até mesmo contra suas vidas. Nas primeiras horas da noite, Stalin se dirigia ao seu escritório, conhecido pelos membros do regime como Cantinho, que ficava no segundo andar do Kremlin. A partir daqui, ele comandaria sessões do GKO, o Comitê de Defesa do Estado Soviético, que pode ser melhor comparado a um gabinete de guerra. Essas sessões duravam muitas horas, às vezes não terminando até bem tarde da noite. Este foi um momento particularmente tenso para os subordinados de Stalin, tanto militares quanto civis. A paranoia dos ditadores se agravou cada vez mais ao longo de seu reinado e a entrada no cantinho foi rigidamente controlada. Nenhuma arma era permitida e todos, independentemente de sua patente, tinham que levar seus documentos de identificação. Os visitantes foram encorajados a nunca discordar de Stalin, a não se envolver em conversas pequenas e a deixar sua presença rapidamente assim que terminassem de dar seu relatório. A ameaça de prisão sempre esteve presente. No final do pesado dia de trabalho de Stalin, ele frequentemente convidava outros membros de alto escalão do regime para se juntarem a ele para um jantar em Kuntsevo. Muitas vezes para ser seguido por um filme. Não foram convites que podem ser recusados. Depois que seus homens foram finalmente autorizados a voltar para suas casas para algumas horas de descanso muito necessário, Stalin terminaria o dia lendo livros. Enquanto Stalin se dava ao luxo de não ter que se levantar até tarde do dia, outros membros do regime não tiveram a mesma sorte. Eles tiveram que estar prontos para trabalhar até de madrugada. A fim de garantir que o Estado funcionasse sem problemas. O controle de Stalin sobre a vida das pessoas que trabalhavam para ele, incluindo a de seu general, era tão difundido que muitos deles recebiam até mesmo horários fixos de sono. Alexander Vasilevsky, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Soviéticas e vice-ministro da Defesa, por exemplo, foi informado de que tinha que dormir entre 4 horas e 10 horas. Stalin telefonava pessoalmente para ele durante esses tempos para garantir que suas ordens estavam sendo seguidas. Tal era a extensão da carga de trabalho de Vasilevsky que ele ordenou que sua equipe mentisse para Stalin, dizendo que estava descansando, quando na verdade estava tentando se esgueirar em mais algumas horas de trabalho. Nos primeiros anos da guerra, enquanto ainda havia uma séria ameaça de derrota por parte dos alemães, Stalin não bebia muito. Ele também encorajou fortemente a sobriedade naqueles que trabalharam para ele. A partir de 1943, porém,
isso começou a mudar. Os jantares quase noturnos de Stalin tornaram-se eventos cada vez mais bêbados, especialmente para seus homens. Esses assuntos geralmente começavam no final da tarde, quando os magnatas de Stalin recebiam convites para se juntar a ele para jantar. Como antes, esses não eram os tipos de convites que poderiam ser recusados. Ao longo das 6 horas seguintes, os associados de Stalin foram encorajados a beber em excesso. Stalin se juntou à bebida. Embora suas bebidas fossem muitas vezes diluídas por orientação médica, estes não eram eventos sociais divertidos para os oficiais soviéticos. Uma única palavra equivocada pode colocar em perigo a si mesmos ou as suas famílias. Na verdade, o estadista Anastas Mikoy afirmou que Stalin nos obrigou a beber para soltar nossas línguas. A situação tornou-se tão terrível que alguns dos homens estavam preparados para arriscar a raiva de Stalin e tentar manter algum grau de sobriedade por meio de táticas como sair sorrateiramente da sala para cochilar ou fazer com que garçonetes derramassem água colorida em vez de vinho. Foi nessa atmosfera que grande parte dos negócios estatais soviéticos foi feita. Ao longo da noite, Stalin continuaria emitindo ordens, recebendo mensagens ou mesmo autorizando execuções, se necessário. De acordo com o Marechal Zhukov, muitas decisões relacionadas às Forças Armadas e à segurança da União Soviética foram regulamentadas nessas reuniões não oficiais. O contingente dos encontros consistia em grande parte dos mais altos funcionários da URSS. Tarde da noite, geralmente por volta das 2 horas, Stalin sugeria assistir a um filme, às vezes mais de um. Ele é conhecido por favorecer westerns, filmes de detetives e filmes de gangsters. Depois disso, ele às vezes sugeria outra mordida para comer. Ou seja, seus funcionários agora pobres, exaustos e agora de ressaca, muitas vezes não chegavam em casa até bem depois do amanhecer. Como nos anos anteriores, Stalin terminava seu dia lendo livros, antes de finalmente adormecer. Esse estado de coisas continuou até 1º de março de 1953. Quando Stalin sofreu um derrame maciço. Ele permaneceu por vários dias antes de falecer na noite do 5º. Após a preparação adequada, seu corpo foi então exposto no famoso Salão de Colunas para os enlutados em toda a União Soviética para visitar.